Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta, dia 3 de setembro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E a nossa manchete é sobre o julgamento do ex-presidente. Aqui diz que o julgamento da trama golpista será retomado com defesas de Heleno e Bolsonaro. E esse processo está previsto para se estender até a próxima semana. E relembrando aí o primeiro dia, Moraes e Gonet rebatem pressão e defendem punição. E Mota admite votar anistia. E Paulo Gonet também foca violência e ameaça pré-8 de janeiro para sustentar a acusação contra Bolsonaro. E Mônica Bergamo, sobre este assunto, ela também escreve o seguinte: Supremo Tribunal Federal já espera que Trump retome sanção devido ao julgamento. E defesa deve pedir ao Supremo Tribunal Federal a absolvição do ex-presidente em retomada de juízo da trama golpista. E ainda um próximo assunto: ex-chefe da Marinha, Almir Garnier, é réu menos citado por Moraes e PGR no primeiro dia de arguições. Agora, sobre o fluxograma do caso que o Folha de São Paulo disponibiliza, veja o que aconteceu no primeiro dia do julgamento sobre a trama golpista que envolve Jair Bolsonaro e quais são os próximos passos desse processo. E também Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão, dos quais 7 seriam em regime fechado, em caso de pena máxima. E veja também os crimes dos quais ele é acusado. Agora, um destaque internacional, como a gente pode perceber nesta imagem, é sobre um míssil intercontinental. Em desfile que marca os 80 anos do fim da Segunda Guerra, a China apresenta pela primeira vez tríade de armas nucleares e exibe tanques e submarinos de última geração. E sobre uma reunião paralela em Pequim para participarem do desfile militar chinês, o ditador da Coreia do Sul, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, diz a Putin que certamente ajudará a Rússia se for necessário. E ainda, limpeza ou conspiração. Trump contradiz assessores e afirma que um vídeo viral de saco de lixo arremessado da janela da Casa Branca é feito por meio de inteligência artificial. Agora, nos destaques nacionais na política, a articulação entre Centrão e Tarcísio busca anistia a Bolsonaro e governador como candidato em 2026. E esse empenho pró-anistia diminui a tensão entre governador e bolsonaristas. E governo americano questiona bancos no Brasil sobre a aplicação de lei Magnitsky contra Moraes. E sobre partidos, Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, culpa o governo Lula por acusação de propina após antecipar a saída. E Lula busca minimizar o desembarque do Centrão. E aliados veem aí uma dificuldade. O próximo assunto diz que, com a oposição da França, acordo comercial entre União Europeia e Mercosul entra na reta final lá em Bruxelas. O tratado é fatiado para facilitar a aprovação e outros tópicos ainda passarão por outras análises. No nosso Congresso, Câmara dos Deputados chancela penas maiores para receptação de celulares e roubo de gasolina. E os projetos vão para a votação no Senado. Punição por maus tratos a pessoas com deficiência também é ampliada. Agora, um outro assunto sobre meio ambiente. A crise climática ameaça a cultura indígena milenar de produção de cerâmicas. As secas provocam o sumiço do cauchi, que é uma esponja de água doce, que é matéria-prima dessas peças. Também temos aqui um próximo destaque. Risco de abuso sexual de filhos de encarceradas acende alerta e motiva tentativas de proteção.
expostas, crianças correm vários riscos, como a própria violência, a exploração e a perda também de autoestima. E outro assunto na área da saúde do Folha de São Paulo, a retração gengival começa com sintomas como sensibilidade e pode evoluir até perda de dentes. E essa condição acontece quando a gengiva se afasta da base dos dentes e acaba expondo aí a raiz. E o próximo assunto é na educação. Inclusão de aluno autista exige adaptações, capacitação e plano para um ensino individualizado. A presença de estudantes com a TEA, que é o transtorno do espectro autista, cresce mais de 20 vezes no Brasil, em quase uma década. Já na sessão Pare para Ler desta quarta-feira do Folha de São Paulo, desmate reduz 74% das chuvas e aumenta em 16% a temperatura na Amazônia, em época de seca. E trata-se da primeira vez que cientistas quantificam os impactos da perda de vegetação e das mudanças climáticas globais sobre a floresta. E nas matérias especiais, Salvador perde áreas verdes com a expansão imobiliária e a prefeitura da cidade afirma respeitar as leis. Já no Caderno Todas, temos aqui a primeira matéria em destaque, que é sobre assédio. Depardieu será julgado devido à acusação de estupro contra uma atriz. E sobre maquiagem, Mari Maria fez da própria insegurança um negócio de sucesso. Já nos destaques de economia, temos aqui o primeiro assunto. Entenda como o petróleo russo pode deixar os diamantes dos Estados Unidos mais caros. O maior fornecedor do produto aos Estados Unidos, Índia, foi taxada em 50% pelo presidente Donald Trump. E aí, no próximo assunto, entenda a decisão que favorece negócios do Google em caso antitrust nos Estados Unidos. A justiça permite que a empresa mantenha a sua busca funcionando sem grandes alterações. E sobre a Previdência, temos aqui o seguinte destaque, que diz que entidade investigada pela Polícia Federal em fraude do INSS recebe dinheiro de emendas por meio de ONG. Procuradas por e-mail e telefone, Conafé e o Instituto Terra e Trabalho não responderam. Também temos aqui outro destaque para repasse. Membros da AGU recebem 2,34 bilhões de reais em um novo repasse extra de honorários em julho. E esse novo pagamento, que é recorde, eleva custo, com bônus e advogados, a 5 bilhões de reais em 2025. Já na política, fotógrafa da Folha vence maior premiação ibero-americana de fotografia. A Gabriela Biló recebe a menção nas categorias Direitos Humanos e Democracia e também Fotolivro. E o nome da premiação é POI Latam. Já nos destaques internacionais de hoje, primeiro é para os Estados Unidos. Temos aqui um destaque que o Comitê do Congresso, do ZEWA, divulga mais de 33 mil páginas sobre o caso de Jeffrey Epstein. E o grupo libera documentos em meio a tentativas de republicanos de impedir essa exposição total. Já no próximo assunto, o ministro da Venezuela acusa os Estados Unidos de forjarem ataque à embarcação usando a inteligência artificial. E Trump afirma que os Estados Unidos destruíram esse barco, matando 11 pessoas. Já no cotidiano, estudante de veterinária é presa no Rio de Janeiro, sob acusação, ou melhor, sob suspeita de gerenciar dinheiro de facção ligada ao PCC. A sua defesa nega o envolvimento de Beatriz Borges e diz que a conta dela foi usada por terceiros. E sobre o mercado imobiliário lá no Rio de Janeiro, projetos de lei para regular Airbnb travam em câmaras municipais no Congresso. Proprietários
resistem à proposta e papel dos condomínios na liberação é alvo de uma disputa. E ainda sobre o Rio, assassinato de subtenente no Chapadão eleva para 37 o número de policiais mortos no Rio de Janeiro em 2025. Anderson de Souza Figueira foi atingido por um tiro no pescoço durante um confronto que acontecia na Zona Norte. Agora, em Santa Catarina, polícia investiga americano que levou filho para desconexão digital em Balneário Camboriú e o homem queria simular largados e pelados em mata de Santa Catarina, de acordo com a polícia. E na editoria de Meio Ambiente, a Alemanha atinge meta de redução de carvão para geração de energia prevista para 2028. E o país supera em 10% o valor que pretendia alcançar e planeja eliminar o uso até 2028. No caderno de saúde, estudo relaciona microplásticos a sintomas do Alzheimer em ratos. Os animais com gene de risco para a doença desenvolveram problemas cognitivos após a exposição a esses microplásticos. Já no caderno de cultura, temos aqui os seguintes destaques desta quarta. Primeira, a Júlia Costa lança álbum Novo Testamento na próxima semana. Esse disco contém 11 faixas. Também temos aqui a informação no caderno de cultura que a Disney é multada em 10 milhões de dólares pela coleta de dados de crianças a partir da plataforma do YouTube. E por último, na seção multitela, live action de Lilo e Stitch e Wandinha, o que ver na TV no streaming nesta quarta-feira. Já no jornal Estado de São Paulo, temos aqui a nossa manchete, que é para a ação penal do golpe. Moraes diz que impunidade não trará pacificação do país e rebate a ideia de anistia. Ao abrir a sessão inaugural de julgamento no Supremo Tribunal Federal, relator do processo contra Jair Bolsonaro e mais 7 réus deu pistas de seu voto. O ministro Alexandre de Moraes abriu a sessão inaugural do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus no STF, adiantando considerações sobre o mérito da acusação e fez uma defesa aí do rito do processo. Numa resposta à pressão por anistia, Moraes afirmou que impunidade não é uma opção para pacificação. Ele disse que a conciliação do país depende da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. E o relator do processo na primeira turma do STF, o ministro, fez as considerações antes de iniciar a leitura do relatório. E essas declarações deram uma pista sobre o seu voto, que deve ser longo e contundente. E depois, o procurador-geral Paulo Gonet refutou a tese de advogados de que teria havido apenas uma mera cogitação do crime de golpe de Estado. E as defesas de 4 réus do núcleo crucial do golpe falaram e todos pediram a absolvição. E aqui nestas imagens, à esquerda, temos Moraes na abertura do julgamento e à direita, o ex-presidente optou por não acompanhar a sessão no Supremo Tribunal Federal e permaneceu em casa, em Brasília, com os seus filhos. Agora, um outro assunto também em destaque na capa do Estadão de hoje é para a economia. Aqui diz que, com juros a 15%, o PIB perde força e cresce 0,4% no segundo trimestre. De janeiro a março, o PIB havia crescido 1,3% e, ainda assim, desaceleração ficou abaixo da estimativa do mercado e os serviços tiveram alta de 0,6% e indústria de 0,5%. E ainda nesta mesma editoria, temos um destaque para a Super Safra. Aqui diz que o país já colhe volume de grãos que era previsto para 2029. E sobre um destaque também da autoridade monetária, o Centrão quer lei
que permita ao Congresso mudar comando do Banco Central. E essa iniciativa do PP ocorre enquanto o Banco Central analisa a possibilidade de venda de fatia do Master ao BRB. E na política, sobre partidos, em federação, União Brasil e PP anunciam saída do governo Lula. A União Progressista determinou que todos os filiados à legenda com cargo no governo renunciem. E um destaque internacional é sobre a tensão no Caribe. Trump diz que barco venezuelano afundado pelos Estados Unidos levava drogas. O governo norte-americano afirma que essa ação matou 11 traficantes, sem apontar local do ataque e o teor do carregamento. E aqui temos também dizendo que o Senado muda inelegibilidade e debilita a lei da ficha limpa. E sobre a tecnologia, Google não precisa vender o Chrome, decide Justiça dos Estados Unidos. E aqui temos uma homenagem a Mino Carta. Morre o jornalista que deu vida a diversas publicações. E por último, no caderno de cultura do Estadão, temos aqui um destaque sobre cinema. Guillermo del Toro retrata um Frankenstein marginalizado. Em versão do cineasta mexicano, candidata ao Leão de Ouro, o Oscar Isaac, este que está na imagem, encarna o Victor Frankenstein. Agora, no Jornal Globo desta manhã, de quarta-feira, a manchete é para o julgamento da trama golpista. PGR pede condenação de réus e Moraes rechaça ingerência externa. Paulo Gonet lista provas e aponta que a convocação de chefes militares por Bolsonaro era um golpe em curso. Relator defende a soberania e diz que o Supremo Tribunal Federal não se omitirá. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: o primeiro dia de julgamento da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal foi marcado pelo pedido de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus, feito pelo Procurador-Geral da República, pela sustentação de 4 das 8 defesas e por recados do ministro relator, que é o Alexandre de Moraes. E o PGR, Paulo Gonet, fez uma detalhada explicação das provas obtidas pela Polícia Federal, de que o grupo de Bolsonaro e seus aliados tentou dar um golpe para se manter no poder após a derrota eleitoral de 2022. Gonet lembrou que várias das evidências, como a minuta de um decreto presidencial para reverter o resultado eleitoral, foram encontradas com os próprios réus e rebateu a argumentação das defesas de que pode, no máximo, ter havido uma cogitação, mas nada foi posto em prática. E abre aspas: quando o presidente da República e o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar formalização de golpe, o processo criminoso já está em curso. Fecha aspas, afirmou. Já ao abrir a sessão, Alexandre de Moraes criticou tentativas de interferência externa sobre o julgamento e também de coação da Justiça. Ele disse o seguinte: o papel do tribunal é julgar com imparcialidade e aplicar a justiça, ignorando pressões externas e também internas. E enquanto isso, no Congresso, avança a proposta que dá ao Legislativo poder de demitir diretor do Banco Central. Líderes do Centrão assinaram um pedido de urgência para projeto que dá poder ao Congresso de destituir presidente e diretores do Banco Central, hoje uma prerrogativa do Executivo. E essa medida é um retrocesso e fere a autonomia do Banco Central, de acordo com os ex-presidentes do órgão. Também temos que o Senado aprovou projeto que reduz tempo de punição na ficha limpa. O Senado aprovou o projeto que reduz o tempo de inelegibilidade de políticos condenados previsto na lei da ficha limpa. De acordo com o texto,
que segue à sanção presidencial, o período de 8 anos seria contado a partir da condenação e não após o cumprimento da pena. E também PP e União decidem deixar governo e apoio à anistia cresce na Câmara. Cúpulas de PP e União Brasil definem que partidos deixarão a gestão Lula e cobram de seus ministros que peçam demissão. E, em paralelo, sob a articulação de Tarcísio de Freitas, líderes do Centrão aumentaram a pressão sobre Hugo Mota para que paute a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Ainda na política nacional, temos aqui o próximo destaque, que defesas negam golpismo, atacam delação de Cid e elogiam o Supremo. Os advogados de Almir Garnier, Alexandre Ramagem e Anderson Torres rebateram a acusação da PGR e usaram a tática de elogiar os julgadores. Já a defesa de Mauro Cid priorizou tentar preservar os benefícios da delação de seu cliente. E Vera Magalhães escreve o seguinte texto: advogados deixam para a política a tarefa de livrar acusados. Já Bernardo Melo Franco escreve: anistia é golpe com a velha conversa de pacificar o país. Agora, o próximo destaque no Jornal Globo desta manhã é para a economia, dizendo que o PIB do trimestre desacelera, sob efeito dos juros altos. Alta no segundo trimestre do ano foi só de 0,4%, ante 1,3% no período anterior. A economia mostra efeito da política de juros altos para conter a inflação, dizem os especialistas. E Tesouro capta 1,75 bilhão de dólares com emissão de títulos de vencimento em 30 anos. Captação no exterior pode ajudar o país a melhorar o perfil da dívida externa e também foi celebrada pelo Tesouro Nacional. E um próximo assunto internacional: suposto ataque a barco abre guerra de versões entre Trump e Maduro. O governo venezuelano acusou os Estados Unidos de usarem IA para criar o vídeo do suposto ataque americano no Caribe anunciado por Trump. Segundo quem um barco transportando drogas da Venezuela foi atingido, em operação que teria matado 11 narcoterroristas, isso de acordo com os Estados Unidos. Já na Argentina, o governo Milei muda a estratégia e anuncia uma intervenção no câmbio. Disparada do dólar reflete reação do mercado às denúncias de corrupção que atinge a irmã do presidente argentino e pode impactar, no mês de outubro, as eleições para a renovação do Congresso. E ainda um próximo assunto: Justiça americana ordena que Google compartilhe dados em decisão vista como um marco contra o monopólio das Big Techs. Juiz federal dos Estados Unidos determina que Google dê acesso a buscas e dados a concorrentes, mas não o obriga a se desfazer do Chrome. Na editoria de saúde, temos aqui o seguinte assunto: Doutor Digital. A dependência de inteligência artificial pode acomodar o médico e reduzir a sua capacidade? Ferramentas de inteligência artificial inquestionáveis para o avanço na área de saúde acarretam um contraponto. Um estudo mostra que elas podem inibir o médico de executar as suas próprias habilidades. E, por último, temos um destaque no Rio de Janeiro sobre a nova Guarda Municipal Armada do Rio. E eles iniciam o treinamento. Quase 300 agentes da Guarda Municipal começaram o período de treinamento para formar o grupo de elite que poderá usar as armas. A preparação será na sede da PRF e eles devem estar nas ruas já no mês de janeiro. E a seleção interna preencheu 282 das 330 vagas, com 20% de mulheres. Já no Correio Brasiliense, temos aqui a manchete dizendo que Moraes e Gonê adotam tom duro e rechaçam
impunidade. No primeiro dia de julgamento, no Supremo Tribunal Federal, de 8 acusados de tentativa de golpe de Estado, entre eles o ex-presidente Bolsonaro, o ministro relator do processo, Alexandre de Moraes, e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fizeram discursos contundentes contra a suposta trama, articulada entre 2021 e 8 de janeiro de 2023, para impedir que Lula governasse o país. Moraes reforçou a solidez das instituições que resistiram aos ataques e aproveitou para criticar a ingerência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em assuntos brasileiros. Ele também atacou as propostas para anistiar eventuais condenados. E ele disse o seguinte: a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para pacificação. E o autor da denúncia, o PGR Paulo Gonet, disse que é imperativo punir a tentativa frustrada de ruptura da ordem democrática, além também de pedir a condenação dos réus do núcleo crucial, reafirmou que Bolsonaro era líder do movimento golpista. E a defesa de réus ataca a delação de Mauro Cid e Tarcísio de Freitas faz aí pressão pela PL da anistia. E militantes contra e a favor de Bolsonaro trocam ofensas e provocações na porta do condomínio do ex-presidente. E sobre a lição do 8 de janeiro, Polícia Militar heróica. O secretário de Segurança do Distrito Federal, Sandro Avelar, confirmou o reforço no policiamento durante o julgamento e no 7 de setembro. Ele também relembrou em entrevista ao CB Poder a atuação da Polícia Militar nos atos antidemocráticos de 2023. E sobre o caso do crime da 113, STJ anula a condenação de Adriana Vilela. 16 anos depois, um dos crimes mais brutais de Brasília segue causando polêmicas e longe de uma solução final. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça anulou o julgamento de Adriana Vilela, condenada a 61 anos de prisão como mandante da morte dos pais e também da funcionária da família dentro do apartamento na Asa Sul, isso no ano de 2009. E os ministros acataram recurso de cerceamento da defesa e esse caso agora vai se arrastar por mais tempo aí na Justiça. E o outro destaque no caderno internacional: Estados Unidos atacam no Caribe. O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos destruíram um barco utilizado pelo cartel Tren de Aragua para transportar drogas. E esse bombardeio ocorreu em águas internacionais, no Mar do Caribe, e 11 traficantes morreram. E os especialistas alertam para a escalada de tensão. E o Pentágono divulgou o vídeo dessa ação. Já na economia nacional, temos aqui um destaque na capa do Correio que o PIB brasileiro perde força no segundo trimestre, de acordo com o IBGE. Já em esportes, temos aqui sobre a capital do Kung Fu. De hoje até o próximo domingo, Brasília recebe o 17º Mundial de Wushu e a seleção brasileira chega impulsionada por atletas do Distrito Federal. E por último, no Correio, temos aqui um destaque para a economia, a força e os desafios da soja. Uma das locomotivas da economia nacional, a produção de soja foi tema ontem de um debate que reuniu especialistas de diversas áreas. Esse evento, que foi realizado pelo Correio, com apoio do Instituto Escolhas, que foi chamado de A Soja e o Desafio da Transição da Agricultura Brasileira, abordou diversos aspectos da produção nacional, a concorrência mundial e também os desafios do agronegócio, o cultivo sustentável e as mudanças climáticas. E produzida há mais de 100 anos aqui no nosso país, a soja é o principal artigo de exportação do Brasil, porém enfrenta desafios.
Segundo o diretor executivo do Escolhas, Sérgio Leitão, a sojicultura nunca esteve em um momento tão desafiador. Já no jornal O Povo, desta quarta-feira, no alto da capa, temos aqui um destaque para o esporte. Quem é? O Iago Dora, o 5º brasileiro campeão mundial de surf. Já a manchete é uma reportagem na área da política sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal.